Saudações a todos. Vamos tratar hoje do direito das obrigações, sobre as obrigações solidárias. Para tanto, nós vamos fazer a leitura e alguns comentários e exemplificações sobre o texto do Código Civil Brasileiro que trata do assunto. Vamos começar com os artigos 264 e 265, que formam, junto com 266, as disposições gerais das obrigações solidárias, ou seja, conjunto de regras gerais que disciplinam as obrigações solidárias. Se aplicam tanto à solidariedade passiva quanto à ativa, no caso. O artigo 264, ele apresenta uma espécie de conceito à obrigação solidária, a partir da percepção do seu grande efeito, né? Bem, a solidariedade ocorre, conforme esse artigo, quando na mesma obrigação há pluralidade de credor, mais de um credor, que tenha direito à dívida toda, ou seja, tenha direito sozinho a cobrar toda a dívida. Ou quando nessa mesma obrigação concorre mais de um devedor, ou seja, há uma pluralidade passiva, uma pluralidade de devedores, sendo que cada um desses devedores possui obrigação à dívida toda. Lembra daquela regrinha, né? Daquele ditado dos três mosquiteiros: um por todos, todos por um. É um macete que a gente pode te falar para você se recordar. Na solidariedade passiva, qualquer um dos devedores solidários pode responder pelo total da prestação junto ao credor. E na solidariedade ativa, qualquer um dos credores pode cobrar a totalidade da prestação ao devedor. A solidariedade, segundo o artigo 265, não se presume, ou seja, ela tem que estar expressa pela vontade das partes num contrato ou em algum documento hábil à comprovação dessa vontade, ou seja, ela é fruto de um consenso ou de uma vontade. Aí estaremos diante de um negócio jurídico, onde a vontade é suficiente, sendo ela qualificada a produzir efeitos jurídicos, ou se ela decorre da lei, aí estaríamos diante de um ato jurídico stricto sensu. Eu vou dar como exemplo aqui a solidariedade legal, os casos do artigo 18, né, caput do CDC, onde o fornecedor de um produto com defeito de qualidade ou quantidade responde junto ao consumidor solidariamente com o fabricante desse produto viciado. Também o artigo 2º caput da lei do inquilinato, que diz que quando houver mais de um locador ou mais de um locatário, estes se presumem solidários. Uma presunção, obviamente, nesse caso da locação, uma presunção iuris tanto, ou seja, uma presunção relativa. Quando se fala que a solidariedade não se presume, significa que quem a alega deve fazer prova de que ela decorre da lei ou da vontade das partes. O artigo 266 diz que a obrigação solidária pode ser pura e simples ou ser condicional, a termo ou prazo, ou pagável em lugar diferente para o outro. O outro é credor ou devedor solidário, no caso. Ora, uma obrigação pura e simples é aquela que, quando constituída, tão logo constituída, ela já
é executada, ela já tem a sua eficácia, não é? No caso da obrigação condicional, a eficácia dessa obrigação somente vai se verificar quando houver o implemento de uma condição, que é um evento futuro incerto. Por exemplo, imagina que numa obrigação que envolva o pagamento do devedor a quantia de R$ 5.000 a 3 credores solidários, A, B e C. Imagina que, em relação a B e a C, o instrumento não diga nada, mas em relação a A, esteja certo que somente o credor A poderá exercer a cobrança ao devedor quando voltar definitivamente do exterior, por exemplo. Então, veja que seria em relação ao credor, numa solidariedade ativa, em relação ao credor A, uma obrigação condicional. Isso é possível? É possível. Eles não precisam ser tratados de forma igual, né? Numa obrigação, por exemplo, onde se leve o lugar diferente de pagamento. Imagina que você tenha A, B e C como devedores, D como credor, e no contrato esteja dizendo que A, B e C são devedores solidários à dívida de R$ 3.000, que deverá ser paga diretamente ao credor D, sendo, no caso do devedor C, possível pagamento direto ao credor. Ora, no mesmo caso, poderia ser que A, B tivesse um prazo de pagamento de 30 dias e C o prazo de 60 dias de pagamento. Isso é possível, ok? Não fala o artigo 266 sobre encargo, mas a jurisprudência entende também essa possibilidade. Inclusive, o enunciado 347 da 4ª Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal, que diz que a solidariedade admite outras disposições de conteúdo particular, além dos previstos nesse artigo 266, ou seja, os contratantes, né, quando estipulam essa solidariedade, eles podem criar, eles têm uma ampla liberdade, né, de tratamento diferenciado entre credores solidários e ou devedores solidários. O artigo 267, ele começa a definir pelos efeitos a solidariedade ativa, e nesse aspecto ele é uma repetição, né, do artigo 264. No caso aqui, cada um dos credores solidários tem direito subjetivo à exigência do devedor pelo cumprimento da prestação integral. O artigo 268 determina que o devedor tem direito de pagar a qualquer um dos cocredores e, com isso, se desvencilhar do vínculo obrigacional. Facilita para o devedor esse pagamento. Por outro lado, até mesmo sendo uma das razões da obrigação da solidariedade ativa não ser tão praticada quanto a passiva, ela traz riscos aos credores, né? Porque, veja, se um credor recebe a totalidade da prestação de um devedor, os demais cocredores correm o risco, né, desse credor, por exemplo, sumir com dinheiro ou, de repente, se tornar ter o bem cobrado
logo penhorado por um outro credor externo a essa obrigação. Enfim, há um risco entre os credores maior, tá? De modo que o devedor, no caso da obrigação solidária ativa, ele pode pagar a qualquer um dos cocredores solidários, salvo, aí é a regra do 268, quando no exemplo de já vencida tal obrigação, um determinado cocredor acionar judicialmente o devedor. Nesse caso, estaremos diante de um efeito ou do instituto chamado de prevenção. Nesse caso, o devedor terá que pagar somente ao credor que o demandou judicialmente. Fazendo de modo contrário, ele corre o risco de ter que pagar duas vezes. O artigo 269 diz que, no caso da solidariedade ativa, quando o devedor paga a um dos cocredores, o que ele paga se corresponde à totalidade da dívida, extingue a dívida e a obrigação, em relação a ele, óbvio, como devedor, e aí caberá ao credor que ele optou por pagar, não é, repassar aos demais cocredores a parte que lhes caiba. Pode também ocorrer aqui nesse caso que o pagamento parcial. Veja, se o devedor tem uma dívida de 3.000 para pagar para credores B, C e D, e ele paga a D o valor equivalente a R$ 1.000, nós vamos abater esse valor do total da dívida, né? E continuará havendo, vai subsistir a solidariedade sobre o valor remanescente. O artigo 270 traz a hipótese da refração da dívida no caso da sucessão de um dos cocredores solidários. Veja, diz o artigo: se um dos credores solidários falecer deixando herdeiros, cada um destes herdeiros só terá direito a exigir e receber a cota do crédito que lhe corresponder ao seu quinhão hereditário. Veja, essa é a regra. A exceção, salvo se a obrigação for indivisível. Veja, não sendo a obrigação indivisível, veja, no primeiro exemplo, o devedor D deve R$ 900 aos credores A, B e C. B falece, deixando como herdeiros B', B'. Veja, B' poderia cobrar a totalidade do débito de D? Não, conforme o 270. B' somente poderia cobrar o que lhe caberia por direito, né, em termos de quinhão hereditário. Ora, 900. Considerando que ali não tem a estipulação de diferença de participação de cada cocredor, presume-se que cada um tem direito a metade do valor. Então, A teria 300, B teria 300, C teria 300. Bem, 300, B falece, deixando dois herdeiros. Esses dois herdeiros, cada um vai receber, né, a metade, já que são dois. Metade de 300, 150. B' teria tão somente direito a receber R$ 150 de D. Essa é a regra. Na exceção à regra, agora nós vamos falar de uma obrigação onde há uma solidariedade ativa, mas a prestação é indivisível. Por exemplo, a entrega de D, por D de uma moto aos credores A, B e C. Veja, uma moto é um objeto, uma coisa naturalmente indivisível. Não tem como você, a não ser que seja para fins de tornar sucata, alguma coisa assim, você poderia entregar partes. Mas uma moto, para fins de
servir de um veículo automotor, não pode ser fracionado, sob pena de você acabar com o objeto imediato da prestação, com a coisa, não é? Em razão da acabar com a função dela, né? Inclusive o valor econômico. Então a moto tem que ser entregue inteira. Ora, única e exclusivamente em razão do fato dela ser indivisível, é que nessa hipótese do falecimento de B, deixando B' e B' como herdeiros, B' poderia cobrar de D, não é? Havendo, por exemplo, um atraso na cobrança dos credores A e C e uma inércia também do B', poderia cobrar a moto. Agora, aí estaria extinta a obrigação entre D, A, B e C. E aí B' teria que, né, veja, dar a torna para A, C e a parte de B' num outro momento. Vamos ver agora a regra do 271. Ora, imagina que o devedor tenha que entregar um carro aos credores A, B e C. Esse carro ele é avaliado em 30 mil reais. Veja, por culpa do devedor D, esse carro ele é perdido. Veja, A, B ou C, eles vão ter direito ao equivalente perdido, né? Mais perdas e danos, se forem apuradas, né? Veja, imagina só o caso de A, B e C fizeram um negócio com outra pessoa, um credor E, onde dariam esse carro que vale 30 mil como arras ou como um sinal de um outro contrato, tá? Uma arras confirmatória. E ele entraria com um valor de 35 mil reais. Ora, se D não pode entregar o carro, A, B e C também não vão poder cumprir o sinal junto a esse elemento externo, o E, credor E. Veja que aí vai ter uma perda de 5 mil reais, porque eles faturariam 5 mil reais sobre esse valor do automóvel, na outra transação que eles aguardavam fazer com E. Ora, essa perda de 5 mil, ela é somada ao valor equivalente. E, no caso, os 35 mil reais equivalente ao carro continua a poder ser cobrado de A ou de B ou de C sobre D. A, B e C continuam podendo cobrar cada um só a totalidade do valor referente ao carro e das perdas e danos. Ok? Pelo artigo 272, o cocredor que tiver recebido pagamento, ele responde aos outros pela parte que lhes caiba. Isso daí também já foi falado, tá? Vamos supor que os credores C1, C2, C3, C4 têm um crédito junto a devedor D de 20 mil. Ora, qualquer um dos cocredores pode cobrar 20 mil inteiro de D. Vamos supor que C1 tenha feito isso. Ele cobrou 20 mil de D. Ora, D pagou, acabou a obrigação de D. Agora, C1 vai ter que dividir esse 20 mil com os demais cocredores. No caso aqui, presume-se que é em partes iguais. C1 vai reter os 5 mil deles e dar 5 mil a C2, C3 e C4. No caso aí que fala, tiver remitido, perdoado a dívida, tá bom? Bom, imagina que o credor C4 tenha chegado para o devedor D e falado: olha, a minha parte você não precisa pagar, eu te perdoo da minha parte. Ora, se C1 vai cobrar o devedor D,
ele vai cobrar menos a parte de C4. Ele vai cobrar 15 mil reais, não é? E nesses 15 mil reais, veja, ele fica com 5 e tem que entregar a parte do C2, 5, e a parte do C3, 5. C4 perdoou a dívida, ele não tem nada que receber. É simples assim. Diz o artigo 273 que a um dos credores solidários não pode o devedor opor as exceções pessoais oponíveis aos outros. Bem, para entender isso aí, primeiro a gente tem que saber o que é uma exceção. Exceção é uma defesa, tá? É algo que... essa oponibilidade significa a tutela de um interesse, tá? Uma exceção, essa defesa, ela pode ser comum a todos os cocredores, né? Nesse caso, ela pode ser cobrada, ela pode ser oposta a qualquer um. E se ela for pessoal, significa que é uma defesa relativa a determinada pessoa. É uma defesa, é uma exceção de caráter personalíssimo. Ora, toda exceção pessoal só pode ser cobrada da pessoa certa, né? Da pessoa a quem é cabível a oposição. Ora, imagina o exemplo. O devedor D deve 3 mil reais a C1, C2 e C3. Veja, C3 deve também ao devedor D, em uma outra negociação anterior, 3 mil reais, ok? Mas isso é uma outra obrigação. Aí vem o cocredor C1 e ele vem cobrar a totalidade do débito, 3 mil reais de D. Aí D vira e opõe a exceção. Fala, não, C1, eu não tenho que pagar 3 mil reais, porque o credor C3, ele me deve C3 reais, eu não tenho que pagar nada. Veja, D não pode fazer isso nem contra C1 nem C2. Tá? Ele vai ter que pagar tudo, porque isso é um problema com o C3. Agora, se o C3 que for cobrar D, aí D vai poder fazer essa oposição. Falar, não, faz o seguinte, considera pago então os 3 mil que você me deve, a gente faz, ele vai fazer o quê? Uma compensação nesse valor, ok? Outro caso, imagina que o devedor D realizou um determinado negócio com esses credores, C1, C2 e C3. C1 tratou perfeitamente, explicou todas as questões, C2 também. Só que C3, embora D já soubesse de todas as coisas, C3 ele empregou ardis, não é? Ele empregou artifícios maliciosos no intuito de levar o devedor D ao erro, que na verdade, quando esse erro ele é provocado pela ação de uma pessoa, não, na verdade não é erro, é um vício chamado dolo. Veja, se C1 e C2 estavam de boa fé, trata-se de um problema pessoal entre D e C3. C1 e C2 vão poder cobrar a execução do negócio, tá? Ele não vai poder se opor ao pagamento junto a C1 ou C2, alegando o fato de C3, da ação dolosa de C3. Só poderia agir assim, né, se a cobrança fosse feita pelo próprio C3. Aí seria uma exceção pessoal. Aproveitando o exemplo dado anteriormente, vamos mostrar que no artigo 274 tem uma regra que diz o seguinte: quando houver um julgamento
relacionada à obrigação, obviamente, e o resultado desse julgamento for contrário a um dos credores solidários, esse efeito ruim não vai atingir os demais. Só vai atingir os demais se o efeito for benéfico, se for favorável. É o que se entende por aproveita-lhes, né? Enfim, o resultado desse julgamento somente aproveita aos cocredores se for bom, se for favorável. Se for contrário, ele não mexe com eles, entendeu? Ora, e ainda fala, sem prejuízo de exceção pessoal que o devedor tenha direito de invocar em relação a qualquer um deles. Está só confirmando o 273, esse trecho aqui, tá? Que o devedor tem direito de invocar contra qualquer um dos cocredores exceções pessoais. Aí ele resolve com o cocredor, né, que ele tem um problema. Enfim, mas o que for desfavorável dessa relação não vai atingir os demais. Veja, aquele exemplo. O devedor D tem que prestar 3.000 a C1, C2 e C3, que são cocredores solidários. Tá? Veja aqui. C3 faz a cobrança e o D fala o seguinte: não, você me deve 3.000 também, então a gente vai zerar aqui. A gente vai fazer essa compensação. Ora, isso não vai ser possível por quê? Porque senão vai prejudicar C1 e C2. Pode haver sim um abatimento, mas desde que não prejudique o direito dos outros cocredores. Então, seria possível o quê? Que houvesse abatimento de 1.000, né, e D fosse responsável ao pagamento do valor referente a 2.000, onde C3 pagaria 1.000 a C1 e 1.000 a C2, ok? Ora, seria aí C3 na questão teria um reconhecimento por via judicial desvantajosa para ele, tá? Mas não seria desvantajoso para os demais cocredores. E num outro caso, de D ter feito a oposição contra C3 e C3, além de provar a prescrição daquela relação obrigacional anterior, demonstrar que o valor exato da obrigação não é 3.000, mas 6.000, esse resultado vai aproveitar os demais cocredores, porque é mais benéfico. Então veja que é algo realmente que não apresenta isonomia, né, em relação a devedor e credores. Agora, artigo 275. Ele inaugura a seção 3, que trata da solidariedade passiva. Bem, ele começa, primeira parte, reforçando tudo que foi dito lá no 264, o que é a solidariedade mais passiva. O credor tem direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores parcial ou totalmente a dívida comum. Veja, aqui está falando que inclusive o credor tem direito de receber, cobrar parcialmente essa dívida, ok? Agora, aí, completando o artigo 275, se houver o pagamento parcial, o resto continua sendo devido pelos devedores, que continuam obrigados solidariamente. Significa, por exemplo, os devedores A, B e C, que devem 9.000 ao credor D, vira para A e fala: olha só, me paga a sua parte aí, tá? Pode me pagar 3.000. Se A paga 3.000 ao credor D, significa que D poderá ainda cobrar de B e C o restante,
os 6 mil, tanto de B quanto de C, porque ali no 275 tem a palavra: todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único vai falar que o fato de o credor escolher um dos devedores solidários para cumprir a obrigação não significa que ele renunciou à solidariedade, ok? Não significa isso. Que ele desconsidera que os devedores não mantêm mais entre si a solidariedade. Para o artigo 276, trazer a seguinte hipótese: A, B e C são devedores de 600 mil AD. C falece, deixando C' e C2' como herdeiros. Ora, D, ele poderá cobrar tão somente o valor respectivo ao quinhão hereditário de C'. Isso também se aplica para C2'. Ou então cobrar de ambos, da totalidade dos herdeiros, o valor correspondente até o limite da força da herança, né? Se esse valor, no caso de 200 mil, né, não tem atingido ou tem ultrapassado esse valor. Ora, a regra do 276 é um espelho da mesma regra aplicada à solidariedade ativa que nós vimos atrás, ok? Mas no caso, se for assim como ocorre no exemplo da solidariedade ativa, né, da refração de crédito, se a obrigação não for entregar 600 mil mais um imóvel, ora, ele poderá cobrar de um dos herdeiros de C o imóvel, ok? Em razão da indivisibilidade da prestação. Agora, voltando a dizer que a totalidade dos herdeiros somente pode ser cobrada pelo credor até o limite do acervo do montante de bem, né, deixado pelo decújo, pelo falecido ser. Os herdeiros não respondem além da força da herança. Pelo artigo 277, o pagamento parcial feito por um dos devedores não aproveita aos outros devedores, senão até a concorrência da quantia paga. O que isso significa? Imagina que os devedores A, B e C devem 30 mil ao credor D. Ora, se A pagou os 10 mil ao credor D, veja só, significa que os credores, os devedores B e C continuarão solidários ao restante, continuarão solidários à quantia de 20 mil. Então vai poder ser cobrado 20 mil de B ou 20 mil de C, ok? E mesma coisa no tocante à remissão. Remissão é o perdão da dívida. Se D vira para C e perdoa a sua quota parte, a sua dívida, significa que a solidariedade permanece em relação a A e a B. E A e B poderão ser cobrados cada um 20 mil, né? C poderá cobrar 20 mil tanto de A quanto de B,
e não haverá desconstituição da solidariedade. Isso não importa a renúncia. De alguma forma, isso também foi falado, né, lá no parágrafo único do artigo 275. O artigo 278, ele é muito claro. Ele diz que um devedor solidário não pode ajustar com o credor qualquer cláusula, condição ou alguma obrigação adicional que onere os demais devedores, sem que estes devedores onerados tenham podido participar da negociação e consentido. Ora, se os devedores, né, os demais que forem onerados e não houver o consentimento destes, né, desses devedores, a cláusula é nula. Vamos dar como exemplo para o artigo 279 o fato de que os devedores A, B e C têm que entregar um carro para o credor D. Esse carro estava na posse direta do devedor A. E o devedor A, por imprudência, deixa que o carro seja destruído. A perda do objeto da prestação. Ora, veja que é impossível, né, a prestação ser cumprida junto ao credor D. O credor D, ele tem direito ao equivalente, né, ao valor referente ao carro. Quanto que o carro valia vai ser calculado e ele vai poder reclamar esse valor. É direito dele. E além disso, como houve culpa por parte de um dos co-devedores, ele faz jus a reclamar perdas e danos, que ele deve comprovar, né, a ocorrência dessas perdas e danos. O que diz aí o 279? Né? Bem, em relação ao equivalente, vamos supor que o carro valesse, né, como eu já coloquei, porque isso daqui é uma regra espelho, que já foi vista anteriormente na solidariedade ativa. O carro vale a 30 mil reais. Né? Ora, os devedores são solidariamente responsáveis a esse valor dos 30 mil reais. Mas além dos 30 mil reais, o credor D teve o reconhecimento da justiça de perdas e danos no valor de 10 mil reais. Ora, esses 10 mil reais não serão acrescidos aos 30 mil e, somando 40, podendo ser cobrado de todos os três co-devedores. Não. B e C só respondem pelo equivalente ao carro, os 30 mil. Né? E A também, sendo que A, além de responder pelos 30 mil, responde sozinho pelo valor das perdas e danos. O artigo 280 permite o seguinte exemplo. Aqueles nossos velhos devedores solidários A, B e C, que agora devem 12 mil reais a D, ok? Só que esse pagamento não foi pontual. E não sendo pontual, em razão da previsão contratual, gerou juros de mora no total de R$ 1.200. Ora, 12 mil mais R$ 1.200, total de R$ 13.200 ficou a dívida, né? Ou seja, o capital mais juros, montante. Veja, D pode cobrar de qualquer um dos três um montante, os 13.200. Vamos supor que D faça cobrança a A. A não vai pagar 12 mil, ele vai pagar 13.200. Só que, quando ele for pagar, né, depois de ter pago 13.200, essa relação obrigacional se desfez com D, surge para A
o direito de cobrar de C R$ 4.000 e de B R$ 4.000 mais os R$ 1.200, porque foi B que teve culpa no atraso do pagamento, ok? Se B for culpado, sei lá, porque ele que estava o dinheiro, ele viajou, os outros não tinham dinheiro e aquilo foi atrasando, gerou, né, um encargo. Ora, se B é culpado pela mora, né, pelos juros moratórios, é ele que vai ter que pagar, ele que desembolsa, ok? O artigo 281 é regra espelho do 273 e do 274. 273 e 274 está falando da solidariedade ativa, aqui na solidariedade passiva, né? Então é aquilo, o devedor foi demandado, né, pelo credor, e ele vira para o credor e fala: olha, não vou te pagar isso porque você também me deve, etc e tal. Olha, se ele obtiver êxito, né, nessa exceção pessoal, esse favorecimento não é partilhado, né, não aproveita aos demais codevedores. Pelo artigo 282, o credor tem poder para renunciar à solidariedade em favor de alguns ou todos os devedores. Lembrando que a renúncia é um ato irrevogável, mas uma vez renunciado já era. E essa renúncia, conforme enunciado 348 da 4ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, diz que ela tem que derivar dos termos expressos na quitação ou de modo inequívoco, dadas as circunstâncias do recebimento da prestação pelo credor, né? Ainda há o enunciado 349, que diz que a renúncia à solidariedade, né, o beneficiado só pode ser cobrado pela sua quota parte. Ele não vai ser cobrado, obviamente, em razão da própria denúncia. E o enunciado 350 diz que o beneficiado, ainda que haja renúncia à solidariedade, ele não fica liberado do rateio da cota do devedor insolvente, né, como diz o artigo 284 que vamos ver adiante. Essa liberação do rateio da cota do insolvente se dá no caso da remissão, mas não da renúncia. E ainda o beneficiado pela renúncia também, ele não está sujeito ao chamamento ao processo, conforme enunciado 351. Vale a pena dar uma lida nisso daí, ok? Ora, se o credor, parágrafo único, exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dos demais. Então vamos ao exemplo. Nós temos os devedores ou codevedores A, B, C e D, e o credor E, tá? Vamos supor que o credor E libera A da solidariedade. A não, veja, eles teriam que pagar a E 20 mil, facilitar o cálculo. Ora, não significa que A não tem que pagar nada, significa tão somente que A só terá que pagar a parte que lhe cabe, ou seja, os R$ 5.000, ok? E em relação a B, C e D, continua valendo a solidariedade, podendo cada um destes ser demandado em 15 mil pelo credor E. Pelo 283, a parte inicial dele repete o óbvio, o que já foi visto, né? O devedor que paga, né, o devedor solidário, tem direito de exigir a cota parte dos demais, né, porque pagou pelos demais. Tudo bem.
A questão que se coloca aqui é: se um dos codevedores estiver insolvente? A insolvência civil é quando a pessoa quando ele não tem mais o que pagar, né? O conjunto do passivo supera o ativo, né? Ele deve muito mais do que tem a receber. É uma espécie, né, fazendo uma analogia ao que acontece na falência de uma empresa, né? Então, existe ação para isso, é dificílimo se ver, né, na prática, mas pode ser montar um concurso de credores posteriormente para, enfim, vão receber carta de crédito, mas fica difícil receber depois do insolvente. Se ele melhorar de situação, à medida dessa melhora, ele vai pagando, enfim. Mas o que acontece? Quando ele está insolvente, significa que ele não vai pagar, porque ele não tem o que pagar, ele não tem de onde tirar, ok? Ora, então vamos lá. Imagina que os codevedores solidários A, B, C e D devem 24 mil para o credor ré. Ora, o credor C tornou-se insolvente, ou seja, não tem nem para dar o bom dia. O que pode acontecer aí? O E vai perder no crédito dele? Não. Olha aí o aspecto extremamente favorável da obrigação solidária para o credor. Se essa obrigação não fosse solidária, fosse uma obrigação simples, né, enfim, apenas seria uma obrigação complexa porque haveria uma pluralidade de devedores, mas esses devedores não sendo solidários, ela ia ser fracionada e ia ter que cobrar de cada um o que, né, enfim, ele teria que pagar. Ele tinha que cobrar de A 6 mil, de B 6 mil, de C 6 mil, mas não ia receber, e de D 6 mil, ou seja, e ia tomar um prejuízo de 6 mil. Mas, esperto, como ele estipulou necessariamente, né, como condição do empréstimo, talvez, o estabelecimento da solidariedade passiva entre os devedores, os demais codevedores vão responder pelo indébito do insolvente. Então, o que ocorre? E vai poder demandar contra A, B ou D a totalidade do débito, os 24 mil. Vamos supor, ele vai cobrar de A os 24 mil. E aí? Acabou essa obrigação. Agora a A vai ter como cobrar os 6 mil de D, mais os 2 mil de C. Por quê? Porque os 6 mil de C vai ser rateado igualmente entre A, B e C. 6 mil dividido por 3, 2 mil. Então A vai poder cobrar 8 mil de D, 8 mil de B, e ele também vai morrer em 8 mil. E aí, Deus sabe quando você vai poder pagá-los, né? Como já foi antecipado, né? No caso de ter havido a renúncia por parte do credor a um dos codevedores A, B ou D, isso não os exime da parte referente ao rateio do débito deixado por C, que estava insolvente, ok? Ou seja, a renúncia da solidariedade não importa, tá, no fato de que aquele devedor que goza do benefício, né, de ter sido excluído da solidariedade tem que arcar, né, sobre parte do débito deixado pelo insolvente. Ora, chegando ao fim da disciplina da matéria no Código Civil, o artigo 285 diz que se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, esse devedor é que tem que responder por ela, junto àquele devedor que tiver pago essa dívida. Ora, vamos ao exemplo. Imagina que num contrato de locação nós temos como locatário a figura, o devedor A, e
O locatário, ele tem dois fiadores, B e C. Tá? E temos aí o locador D. O locador é o credor. Né? O locatário A, devedor A, não pagou, foi acumulando a dívida, e nesse contrato de locação, o contrato acessório de fiança excluía o benefício de ordem. O que é o benefício de ordem? É o que o fiador pode invocar nos seguintes termos: primeiro executa os bens do devedor. Se não for suficiente, você pode vir em mim. Ora, esse benefício de ordem, ele pode ser afastado, né, pelo contrato por outros motivos. Aí vale a pena você dar uma lida aí nos artigos 827 e 828 do Código Civil, que vai clarear melhor para você. Veja, D, o locador D, que é credor, ele vai poder, já que não há benefício de ordem, e no contrato ficou estabelecido, como geralmente acontece nos contratos de locações, né, nos contratos de locação, que o locatário e os fiadores são devedores solidários. Olha só, D vai poder executar diretamente C, sabendo que C é o que tem melhor condição, tá? Mais chance de receber. Ele vai em C e cobra os 15 mil. Ora, C vai pagar os 15 mil, né? E aí essa relação contratual de locação acabou, né? Agora, como é que C vai poder se ressarcir, né? Ora, C vai poder cobrar os 15 mil todo de A. Por quê? Porque a dívida interessa somente a ele. Se C, né, tentar cobrar 7.500 de A e 7.500 de B, B vai invocar como exceção, como defesa, o artigo 285. Ok? Bem, meus amigos, espero ter podido contribuir um pouquinho aí com o entendimento da matéria, tá? E torço para que vocês façam aí uma excelente avaliação, tá bom? Na próxima prova. Um grande beijo aí para meus queridos alunos do terceiro período, turma B, para os quais eu fiz esse pequeno vídeo. Peço perdão aí pelo mau acabamento, mas o que vale foi a intenção. Grande beijo.